Há momentos na vida em que sentimos um vazio inexplicável ao ler sobre Jesus nos textos sagrados, como se algo essencial estivesse sendo omitido. É uma inquietação silenciosa que nos sussurra que existe muito mais por trás da figura histórica que conhecemos. Essa sensação de incompletude não é casualidade. É nossa alma reconhecendo que há dimensões cósmicas de sua existência que permaneceram ocultas por milênios, esperando serem descobertas por corações prontos para essa verdade mais profunda. Existe um texto que rompe todos os paradigmas espirituais conhecidos. Uma obra que não apenas narra a vida de Jesus, mas revela sua natureza cósmica, sua missão universal e os mistérios mais profundos da existência humana. Esse livro emergiu em 1955, envolvido em um mistério que perdura até hoje. Seus autores permaneceram anônimos, alegando serem seres superiores do universo. Mas o que realmente importa não é quem o escreveu, e sim o que desperta em cada alma que se permite mergulhar em suas páginas. O livro de Urântia transcende as fronteiras entre religião, filosofia e ciência cósmica. É uma ponte luminosa entre o humano e o divino, entre o que conhecemos e o que ainda está por ser revelado. Em suas quase 2.000 páginas, 4 seções reconstroem a compreensão da realidade. Mas é a quarta parte, dedicada inteiramente à vida e aos ensinamentos de Jesus, que provoca a revolução mais profunda na consciência de quem a estuda. Segundo essa revelação, Jesus não foi simplesmente o Cristo Redentor da tradição cristã. Ele foi um Filho Criador, um ser divino de altíssimo posto cósmico, que escolheu encarnar na Terra para viver uma experiência humana autêntica. Não veio apenas para redimir pecados, mas para revelar através de sua própria existência que o caminho para o divino está acessível a todos nós. Sua missão transcendeu a fundação de uma igreja. Ele veio para despertar o reino interior, o reino do Espírito que habita em cada coração humano. Desde criança, Jesus possuía consciência plena de sua dupla natureza humana e divina. No entanto, fez a escolha consciente de não utilizar seus poderes sobrenaturais para alterar seu destino ou evitar o sofrimento. Aos 14 anos, já debatia com rabinos sobre as contradições das leis judaicas, mas em seus momentos privados, orava com uma compreensão cósmica que abrangia todo o universo. Sua meta era clara desde antes do nascimento: experimentar a vida humana em todas as suas dimensões, para que sua compreensão das criaturas fosse completa, não apenas como Criador, mas também como criatura. Você consegue imaginar a profundidade dessa jornada? Jesus olhando as estrelas desde o telhado de sua casa em Nazaré, não apenas como um jovem sonhador, mas como um ser cósmico redescobrindo o universo através de olhos humanos. Trabalhando a madeira com José, não apenas aprendendo um ofício, mas compreendendo a dignidade do trabalho manual, consolando seus irmãos menores, assumindo a responsabilidade familiar após a morte do pai, vivendo como um homem comum durante anos antes de iniciar seu ministério público. Uma das narrativas mais extraordinárias do livro de Urântia é a de suas viagens pelo Mediterrâneo. Durante anos, Jesus percorreu vastas regiões da Europa, África e Ásia Menor, interagindo com filósofos gregos, sacerdotes persas, xamãs africanos e sábios de diferentes culturas. Essa experiência não apenas expandiu sua sabedoria humana, mas plantou as sementes de uma mensagem espiritual universal que transcendia os limites de Jerusalém ou Roma. Em cada lugar que visitava, ensinava a mesma verdade fundamental: todos somos filhos do mesmo Pai. Dentro de cada ser humano arde uma centelha divina, e o amor é a lei suprema do universo. O que mais comove nessa visão de Jesus é que ele nunca agiu a partir da autoridade religiosa ou do dogma. Seu poder residia em sua presença, em sua compaixão,
em seu olhar. O texto relata que certa vez ele interrompeu seu caminho apenas para consolar uma mulher que havia perdido seu filho. Não lhe pregou, não ofereceu fórmulas vazias, simplesmente a sustentou em silêncio. E essa experiência transformou a vida daquela mulher para sempre. Este é o Jesus de Urântia, um mestre de almas, não de rituais. O livro apresenta um universo organizado, repleto de hierarquias espirituais, inteligências cósmicas e propósitos elevados. Cada um de nós é descrito como um peregrino do tempo que viaja rumo à perfeição, guiado por uma centelha do próprio Deus que habita nas profundezas de nossa mente e coração. Jesus, em sua vida terrena, veio para personificar esse caminho de retorno à fonte. Não é fascinante imaginar que esta visão possa estar mais próxima da verdade do que jamais ousamos conceber? Jesus não foi um mártir destinado ao sofrimento, mas um mestre que veio para revelar. Esta é uma das afirmações mais revolucionárias do livro de Urântia. Para compreendê-la, precisamos transcender o conceito tradicional de salvação, baseado no pecado e no castigo. Urântia nos propõe outra perspectiva. Um Jesus cujo propósito primordial foi despertar nossa consciência para nossa filiação divina, para o poder que reside em nosso interior, quando reconhecemos nossa conexão direta com a fonte do universo. Durante sua vida adulta, Jesus foi um explorador da alma humana. Reunia pessoas não apenas para ensinar, mas para observar, sentir, compreender. Cada palavra era medida, cada gesto carregado de uma intenção espiritual que buscava despertar, não doutrinar. Sua revolução era interna, invisível aos olhos do mundo, mas poderosa como uma tempestade espiritual. Em lugar de enfrentar o sistema com armas, desafiou-o com a verdade. Muitas de suas parábolas tinham significados mais profundos do que comumente interpretamos. Quando falava do semeador, do grão de mostarda ou do tesouro escondido, não estava apenas compartilhando ensinamentos morais, estava revelando princípios universais de evolução espiritual. Falava sobre como a alma cresce, como a fé atua como catalisador e como o ser humano pode elevar-se acima de sua condição material através da compreensão do amor divino. Um dos momentos mais impactantes relatados é a experiência no Monte Hermão. Anos antes de começar sua vida pública, Jesus se retirou sozinho para aquele monte para enfrentar não demônios externos, mas as dúvidas mais profundas de sua própria alma. Foi ali que integrou plenamente sua consciência humana com sua identidade divina. Não foi uma tentação como descrevem os evangelhos sinópticos, mas uma fusão espiritual, onde compreendeu seu papel como filho criador encarnado. Desde aquele momento, Jesus soube que sua vida já não lhe pertencia, que era parte de um plano muito maior. Mas não confundamos isso com destino cego. Urântia deixa claro que Jesus sempre teve livre-arbítrio. Poderia ter se retirado, evitado o sofrimento, usado seus poderes sobrenaturais para dominar, mas escolheu o caminho da compaixão, do serviço silencioso, do sacrifício consciente. Não é ainda mais admirável que o ser mais poderoso do universo tenha decidido viver como o mais humilde dos homens, para nos ensinar com seu exemplo que a verdadeira grandeza reside no amor? Jesus não veio para morrer por nós, mas para viver conosco. Sua morte não foi um sacrifício exigido por um Deus justiceiro, mas uma consequência natural de sua vida de verdade e amor, num mundo que ainda não estava pronto para compreendê-lo. Morreu como viveu, perdoando, amando, compreendendo. E nesse ato final deixou uma semente que até hoje continua germinando nos corações daqueles que buscam algo além do visível. A história de Jesus não termina com a cruz. Segundo Urântia, o mais extraordinário ocorre depois. A crucificação foi apenas uma transição, pois Jesus nunca foi uma vítima,
mas um mestre absoluto do tempo e do espírito. Sua ressurreição não foi simplesmente o retorno do corpo, mas uma glorificação de sua verdadeira natureza universal. O relato sobre a ressurreição é detalhado e completamente diferente das versões tradicionais. Não se trata de um corpo físico revivido com as mesmas limitações, mas de uma manifestação superior, um corpo espiritual de glória. Ao terceiro dia, Jesus emergiu do sepulcro, não como um cadáver reanimado, mas como um ser de luz plenamente unificado com sua essência divina. Este corpo espiritual possuía propriedades que transcendiam espaço e tempo. Jesus podia aparecer e desaparecer à vontade, transladar-se entre dimensões, comunicar-se tanto com humanos quanto com seres celestiais. E ainda assim, sua personalidade permanecia intacta. Seus apóstolos não o reconheceram inicialmente porque esperavam ver o homem de antes, mas diante de sua voz e presença, seus corações não tiveram dúvidas. Um dos momentos mais comoventes é quando Jesus, ressurreto, se encontra com Maria Madalena. Ela o procura entre os mortos, desesperada, perdida na dor, e ele com ternura infinita a chama pelo nome, Maria. Nesse instante tudo muda. Não há necessidade de provas nem explicações. A verdade se sente, se experimenta. É um encontro de alma para alma, uma evidência viva de que o amor verdadeiro transcende a morte. Nos 40 dias posteriores, Jesus aparece repetidamente a seus seguidores, ensina-lhes, consola-os, fortalece-os, mas também lhes revela verdades que não haviam podido compreender antes. Durante esse período, ele lhes explica a estrutura do universo, o propósito da alma humana e a existência de múltiplos níveis de realidade espiritual. Fala-lhes do paraíso, o centro eterno de todas as coisas, do grande universo e da aventura que aguarda toda alma que escolhe a verdade e o amor como caminho. Nestas últimas instruções, Jesus insiste que o verdadeiro reino de Deus não é um estado futuro, nem um lugar físico, mas uma relação viva com o Pai universal, uma comunhão constante, ativa, consciente, algo que pode ser experimentado aqui e agora, se nos voltarmos para dentro e escutarmos a orientação de nosso ajustador do pensamento. Essa centelha divina que nos impulsiona a escolher a verdade, a beleza e a bondade acima de tudo. Todos estamos destinados a uma evolução sem fim. Cada experiência humana, cada ato de amor, cada decisão correta nos aproxima mais do propósito supremo de unir-nos voluntariamente com essa divindade que habita em nós. A jornada não termina com a morte, é apenas o começo. Nossa consciência, uma vez liberada do corpo, continua ascendendo, guiada por seres celestiais rumo a mundos de maior luz, entendimento e perfeição. Um aspecto fascinante é a profecia sobre uma possível futura manifestação de Jesus. Embora deixe claro que sua vida como encarnação humana foi única e definitiva, também sugere que a consciência crística pode voltar a fazer-se presente de forma nova, adaptada ao entendimento espiritual das futuras gerações. Não seria uma segunda vinda apocalíptica, mas uma aparição evolutiva, silenciosa, luminosa na consciência coletiva de uma humanidade mais madura. Imagine um mundo onde milhões de pessoas despertam para esta consciência crística, não por medo nem por milagres exteriores, mas por uma transformação interna. Um mundo onde a mensagem de Jesus deixa de ser uma doutrina e se converte numa forma de vida, onde amar o próximo é tão natural quanto respirar. Jesus não veio para fundar uma religião. Não pediu templos, nem hierarquias, nem rituais obrigatórios. Sua igreja não era de pedra, era da alma. Sua comunidade não era de estruturas, era de corações despertos. E ainda hoje, 2000 anos depois, seu chamado permanece vigente. Segue-me.
não como um ato de obediência, mas como um convite ao despertar. O livro dedica extensas páginas para explicar como Jesus via o sofrimento humano. Para ele, a dor não era um castigo divino, mas uma consequência natural de viver num mundo imperfeito, ainda em evolução. No entanto, cada prova podia ser uma oportunidade para crescer espiritualmente. Através de suas experiências, mostrou que mesmo no sofrimento se pode encontrar luz, se mantivermos a fé no amor do Pai. Quantas vezes evitamos olhar dentro de nós mesmos, buscando respostas fora, em doutrinas rígidas ou promessas vazias? E se tudo o que precisamos já estiver dentro de nós, se a centelha divina estiver esperando para ser reconhecida e nutrida? Após sua ressurreição e múltiplas aparições, Urântia nos revela um último acontecimento de magnitude cósmica: a ascensão de Jesus. Não se trata simplesmente de uma subida ao céu, mas do retorno consciente, voluntário e glorioso de um Filho Criador à sua posição original de soberania universal. Depois de haver vivido, sentido e conhecido a fundo a experiência humana, a ascensão representa um momento único na história do cosmos. O instante em que um ser divino que encarnou num planeta evolutivo retorna, transformado por sua experiência, para governar seu universo local, não como um Deus distante, mas como alguém que viveu entre seus filhos, que sentiu fome, dor, perda, esperança, fé, e que escolheu a compaixão acima do poder, a verdade acima do conforto. Nas últimas cenas, Jesus se despede de seus seguidores com palavras que transcendem qualquer religião. Ide ao mundo e compartilhai as boas novas do reino. Não faleis tanto de mim, falai do Pai. É uma exortação para deixar para trás a adoração cega da figura histórica e abraçar a vivência pessoal do Espírito, para não depender de imagens nem templos, mas ser portadores vivos da luz. Após essas palavras, Jesus ascende acompanhado de uma comitiva celestial que veio recebê-lo. A atmosfera está impregnada de paz, de glória, de uma vibração que vai além da linguagem humana. E então, num instante de silêncio absoluto, desaparece da vista física, mas não do coração do mundo. Aqui Urântia vai além de toda a teologia conhecida. Jesus, agora plenamente reintegrado à sua natureza divina como Miguel de Nebadon, não abandona a humanidade. Ao contrário, redobra seu compromisso. Desde níveis superiores do universo, continua guiando, inspirando, amando. Seu Espírito da Verdade, um dom cósmico derramado sobre o planeta após sua ascensão, atua como uma presença viva, pessoal, única para cada alma que o recebe. Este Espírito não é uma energia impessoal. É a manifestação ativa do amor, sabedoria e orientação de Jesus, disponível para todo aquele que escolha escutar. Não importa o país, a religião, a cultura, todos, absolutamente todos, podemos ter acesso a essa presença. Mas além dos mundos materiais existem milhões de esferas habitadas, cada uma com seus próprios níveis de evolução. A Terra, chamada Urântia no texto, é apenas uma entre incontáveis moradas do tempo. E ainda assim, é especial porque foi aqui que o Filho Criador escolheu sua 7ª e última encarnação. Aqui, viveu como um de nós. Aqui mostrou que mesmo na escuridão mais densa, pode brilhar a luz da verdade. A missão de Jesus não terminou. O plano cósmico continua e cada um de nós faz parte dele. Não estamos aqui por acidente. Fomos chamados, despertados, guiados. Somos fragmentos vivos do design divino e temos uma tarefa: manifestar esse reino do qual ele falou, não como um ideal abstrato, mas como uma realidade concreta em nossas decisões, relações, forma de viver. Urântia propõe uma nova espiritualidade, livre, profunda, universal. Uma espiritualidade sem correntes dogmáticas, mas com uma exigência imensa:
Despertar, ser, amar, viver como cidadãos de um universo governado pela verdade, beleza e bondade. Neste novo paradigma, Jesus não é o ídolo intocável do altar, mas o irmão maior que nos toma pela mão e diz: Tu podes, tu és luz, tu és filho do Pai. O futuro, segundo Urântia, não prediz datas nem catástrofes. Não fala do fim do mundo, mas do florescimento da consciência. Sugere que virão novas revelações, que a humanidade continuará evoluindo, que surgirão novas compreensões do espírito, mas tudo dependerá de nossa escolha. Ninguém virá nos salvar no sentido tradicional. Já nos foi dado tudo: o conhecimento, a orientação interior, o exemplo perfeito. Agora o caminho devemos percorrer nós. Num mundo cada vez mais fragmentado, onde a espiritualidade se tornou mercadoria e as religiões se enfrentam entre si, a mensagem de Urântia brilha como uma esperança viva. Lembra-nos que a verdade é uma, embora os caminhos sejam muitos, que todos viemos da mesma fonte e a ela retornaremos através do crescimento consciente, do serviço amoroso e da fé ativa. Talvez a mensagem mais profunda do livro não esteja nas palavras que descreve, mas no que desperta dentro de nós. Uma certeza serena, uma nostalgia de eternidade, um chamado para elevar-nos além do medo, da culpa e da ignorância. Jesus, tal como o apresenta Urântia, não veio fundar uma religião. Veio revelar o rosto do Pai, e esse rosto é amor. A pergunta final não é se você acredita ou não no livro de Urântia. A verdadeira pergunta é: está disposto a olhar dentro de si mesmo e descobrir que esse reino que Jesus anunciou já habita em seu interior? Está pronto para viver como ele viveu? Com compaixão, com fé, com uma profunda certeza de que nada, absolutamente nada, pode separá-lo do amor de Deus. Se algo do que ouviu hoje ressoou em você, não deixe passar. Reflita, medite, compartilhe, porque talvez você também tenha sido chamado para despertar. O reino dos céus não está no céu, está em você.